de lá é combustível, é azeite. Para a lamparina das casas, é azeite. Na época de Jesus, é azeite. Para a fritura, é azeite. Tudo é azeite. Então, se vendia azeite, mas não se vendia vaso. Tinha que levar o seu vaso para comprar o azeite. Então, quando o profeta disse para a mulher, pegue emprestado vasos, é porque o profeta sabia que em todas as casas tinha vaso. Eu te pergunto, você pega um vaso e usa todo o azeite que está no vaso, ele fica vazio. Virou, ficou vazio. Daqui a 10 minutos, volta lá e olha o que está lá dentro. O azeite não vai tudo. Ele fica e vai descendo e fica lá meio centímetro de azeite. É o que acontece nas nossas vidas. As lutas vieram, carregou teu azeite. O vaso virou. Vocês dizem assim, eu não tenho mais força. O azeite começa a descer. No outro dia, o frasco está com 1 centímetro, meio centímetro de azeite, que é o suficiente para começar tudo de novo. E onde é que está o milagre do profeta? É que o profeta mandou pedir vaso e não bacias. Porque bacia é sabão, é água, e a água vai embora, e seca, e não tem mais nada. O profeta mandou pedir vaso porque os vasos que vieram, já vieram de uso de azeite. Já eram vasos que estavam acostumados com alguma coisa lá dentro. Então, quando os vasos chegaram na casa da mulher, ela só ungiu os vasos, um pouquinho de azeite do que ela tinha, ungiu. Quando pensou que não, estava todo cheio. Mas que quantidade de azeite era essa? Os vasos de azeite não passa de 10 centímetros. Não passa. Porque azeite lá em Israel é igual o ouro aqui. É caro. É caro. O azeite é muito caro. Você compra 1 litro de óleo por 10 reais. Você pega 10 reais e vai comprar um azeite. Você não compra 1 litro de azeite por 10 reais. E se comprar, é falso. O que você pode comprar com 10 reais é 1 centímetro de azeite. 1 centímetro de azeite num vaso bem pequenininho. Porque o azeite puro é caro. Você já leu o Salmo 133, que diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, que é como óleo precioso. Quando fala assim, precioso, é porque é caríssimo. É porque é caro. Não é barato, é caro. Que quando se bota na cabeça, desce pela barba. E vai até a orla do vestido. E o azeite puro, por exemplo, olha só. Opa, foi embora, trocar. Acabou o azeite desse aí. Som. Olha aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. O azeite de Israel, o puro, você balançou, ele continua duro. Ele é bem grosso. Já viu aquele mel? Que você olha para a garrafa assim, e vira a garrafa e o mel não emborca? É porque é o mel verdadeiro. Lá no Nordeste chama-se uruçu, mel da italiana. Mas virou a garrafa, o mel desceu, tem muita garapa aí dentro. Não compre porque está misturado. Está um mel adulterado. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer a vocês é o que está dentro de vocês é o que tem valor. É o que tem valor. Isso é o que valoriza o vaso. O vaso de barro, ele é simplesmente barro. Mas quando ele está com azeite, as coisas
muda. Glória a Jesus. Aleluia. E Deus, quando Ele começa a trabalhar, Ele começa a trabalhar na vida das pessoas depois do azeite, e não antes do azeite. Deixa eu te dar alguns exemplos. Qualquer dia que eu tiver um tempinho, eu vou falar sobre numerologia, porque é uma composição de números, e isso é certo. Porque Arão teve tanto sucesso na vida de Arão. Existe uma profecia no livro de Número 25, versículo 13, que o sacerdote de Arão era eterno, não iria se acabar, nunca iria se acabar. O sacerdote de Arão foi uma aliança feita entre Deus e Arão. E por que não iria acabar? Sabe por quê? Arão tinha 7 unção sobre a sua cabeça. 7 unção sobre a sua cabeça. Com a dele era a 8ª. Tudo isso num vaso de barro. E aonde é que você vai achar essas unção sobre Arão? Você pega as roupas de Arão, só as roupas é dividido em 5 peças. Cada uma peça era ungida. Cada uma peça era ungida. Se ele tinha 5 peças de roupa, era 5 unção. Havia 2 pedras, uma branca e uma preta, chamada Uri e Tumim. Essas 2 pedras, uma era escrita sim e outra era não. Era uma espécie de sorteio que era usado no Antigo Testamento. Foi usado no capítulo 2 do livro de Jonas e foi usado no capítulo 1 do livro de Atos. Também foi usado no capítulo 7 do livro de Josué. Quem pecou foi Acã, mas ele não confessou. Vamos jogar sorte. Sorte era 2 pedras, que já existia. Deus falava através das pedras. Eles colocavam as pedras dentro de um saco e ia tirar a cor que estava escrito sim ou não. Se tirasse a branca, sim. A preta, não. Era uma forma de juízo de Deus. A mesma coisa foi. O que aconteceu com o navio? Jonas disse, eu sou o culpado. O camarada disse, você está falando, mas eu ainda quero saber agora de Deus. O que Deus vai falar? Vamos jogar sorte. A sorte, se cair em você, vai ser você. De fato, sua confissão é verdadeira, mas tem que jogar sorte. Não podemos matar ninguém inocente. Pegaram as pedras, caiu em Jonas. Morreu Judas, vamos colocar um outro apóstolo. Está aqui um monte de irmãos na altura de ser apóstolo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar sorte. Vamos pegar as pedras e aonde a pedra cair é ele. Caiu sobre Matias. Então isso aí existia. Arão andava com um colete e dentro do colete, na parte de dentro, havia um bolso. Ali tinha 2 pedras. E as 2 pedras eram ungidas. 5 vestes ungidas, com 2 pedras ungidas, dá quantas unção? 7. Glória a Deus, aleluia. Sobre a sua cabeça. E essa unção, ela pendurou muitos anos, porque os sacerdotes foi consagrado uma vez e nunca mais houve consagração. Não tinha esse negócio. Morreu Arão, agora vamos consagrar seu filho. Não era assim. Consagrou Arão
não se consagra mais. É por isso que você pega o Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é como óleo precioso que desce. Que desce está no presente, porque era para estar escrito assim, que desceu, porque Arão é passado. Que desceu sobre a barba de Arão. Não está escrito assim, está que desce, porque a unção no passado, ela é presente, não muda. É verdade. Uma vez consagrado, não se desconsagra. Uma vez vaso, um vaso para sempre. Agora, o que pode acontecer é mudança de comando. E a mudança de comando, houve uma profecia que o comando de Arão ia mudar. E o comando de Arão ia passar. A unção de Arão ia ser dado a outro. Por quê? Porque Arão, ele era apenas um substituto do Eterno. E não seria Adão o para sempre, e sim o que vem de Siló. Então você pega Gênesis 49, versículo 8, 10 a 12, Jacó profetiza que de Judá sairá aquele que irá ser Senhor, e que os seus irmãos se inclinará perante ele, porque ele é Senhor. E como o leão se deitará, e como o leão se despertará, e quem vai? Então, essa profecia, ela foi se passando os anos, e Jesus, quando chegou ao mundo, a preocupação do último sacerdote, que é Caifás, era não passar o bastão para Jesus, porque a profecia dizia que quando o sacerdote, que é Jesus, chegasse, ele tinha que passar o bastão. Chegou quem é de direito, agora toma a túnica. Porque Arão tinha 3 coisas que ele não podia amaldiçoar, ou seja, profanar. Uma, ele tinha uma vara com 3,20 metros de altura. É chamado de cajado, ou vara de Arão. 3 metros de altura. Gadulo, em hebraico, é sacerdote. Ele pegava aquela vara, em cima, lá em cima, estava escrito o nome, Arão. Lá em cima da vara. Descendo aí vinha os filhos de Arão. Todos os 2 filhos de Arão estava escrito na vara. E até chegar a Caifás. O nome de Caifás estava embaixo da vara. Bem embaixo. O que ia entrar abaixo de Caifás era Jesus, o Rei dos Reis. Mas o que aconteceu? Caifás tinha que entregar a Jesus o bastão, porque chegou o Messias. O que Caifás fez? A primeira profanação de Caifás, assim que Jesus chegou, que foi julgado, Caifás rasgou as suas vestes. Rasgar a túnica consagrada era perder o seu reinado para sempre. Não sei se os irmãos se lembram. Que um profeta foi até o filho de Jeroboão, até o filho de Salomão, Jeroboão, e falou para ele: olha, Deus vai dividir Israel. E ele não acreditou, partiu para cima do profeta e rasgou as roupas do profeta. O profeta disse: assim como tu rasgaste as minhas vestes, Deus rasgou a tua roupa, o teu reinado, em 2 pedaços. 10 pedaços para um lado e 2 vão ficar na tua mão. Rasgou. E a segunda profanação, sabe qual era?
quebrar o cajado. Se o sacerdote quebrasse o cajado no meio, ele perdia a sua unção para sempre. E quando Caifás e Anás interrogavam Jesus, e que na medida que ele ouvia Jesus falar, ele bateu em Jesus, bateu na face de Jesus. Isso no dia 13 do mês de Abibo, do ano 34, 33 da sua era, época da Páscoa. Quando Jesus respondeu: por que me bates? Ele pegou a cana, a vara e, pode ler lá em Mateus, quebrou a cana no meio. Perdeu o seu reinado. Mas acontece que o nome de Jesus precisava ser escrito na vara. Deus fez o seguinte: não te preocupa não, meu filho, eu vou te dar um cajado, eu vou colocar o cajado nas tuas costas, tu vai ter que carregar o cajado, porque em cima está escrito: Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Está lá no cajado de Jesus. Na cruz está lá escrito, ó, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é o primeiro nome de cima para baixo. É, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus. Aleluia. A função, irmãos, a função do vaso é apenas obedecê-lo. Para concluir, para mim dar um final nesse assunto, deixa eu te explicar o terceiro sinal que Deus estava acabando. De fato acabou mesmo. Eita glória. É igual o vaso do irmão. Voltou o azeite. Para concluir, você está lendo Mateus, você lê e vai achar escrito assim: inclinando Jesus os seus olhos, inclinando o Senhor Jesus a sua cabeça, disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Houve terremoto, relâmpago e trovão, e escureceu. Nessa mesma hora, o véu do templo se rasgou, de cima para baixo. Sabe o que foi que aconteceu? O sacerdote rasgou suas vestes e Deus de fato confirmou. Acabou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o azeite que nós precisamos ter dentro de nós é o azeite do Espírito Santo. É verdade, Jesus. Eu quero dizer para vocês que uma vida espiritual, ela só começa depois de receber o Espírito Santo. Enquanto não receber o Espírito Santo, a tua vida espiritual não começou ainda. E para a tua vida espiritual começar, você precisa ser cheio de azeite. Mas o que é que eu faço, pastor, para ser cheio de azeite? Você pega o livro de Atos, capítulo 1, versículo 9. Jesus disse assim, versículo 8: ficai em Jerusalém, até que do alto, até que do sejai-vos do meu Espírito. Ficaram quantos dias? 150 dias. Mas apenas com 40 dias receberam o azeite. Glórias a Jesus. Para que é que serve o azeite? Irmãos, o azeite na tua vida,
Ele te ajuda a passar pelos momentos mais difíceis que você está passando. Você está no hospital, depende do teu azeite. Você está com um casamento em crise, depende do teu azeite. Você está com problema na empresa, depende do teu azeite. Você está passando com um processo na justiça, depende do teu azeite. Você está com um problema ministerial, depende do teu azeite. Você está com um problema com filhos nas drogas, depende do teu azeite. Você está desiludido, passando decepção ou depressão, depende do teu azeite. Glória a Jesus. Por isso que você não pode perder tempo. Por isso que Jeremias e Amós escreveram várias vezes: buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai enquanto está perto. Mas buscai, invoque. Por quê? Na hora que você está passando por luta, ele vai estar bem longe de você. Não é que ele esteja longe, é porque a tua aflição não há azeite e Deus não pode se aproximar. Aleluia. Irmãos, e quando você tem na tua vida azeite, Deus respeita a tua unção. Existem 5 ministérios. Efésios 4, versículo 11. Pastor, evangelista, apóstolo, mestre e doutor. Todos dependem de azeite. Todos os 5 dependem de azeite. Existe em 1 Coríntios 12, 4 a 8, 9 dons. Sabedoria, palavra, ciência, cura, tal. Depende do azeite. Não tiver o azeite, não temos dons. Lá em Gálatas 5, 1 a 16, existem 9 frutos que teu espírito produz. Depende do azeite. Você não pode produzir longanimidade, paz, mansidão, temperança, se não tiver azeite. Eita glória. O azeite na tua vida, tá? É o combustível para você queimar toda a tua caminhada aqui. Aqui. Só quero dizer uma coisa para vocês, que um dos dois vai ter que aparecer no momento certo. Ou o vaso ou o azeite. Tem que aparecer. Mas eu te dou um conselho, porque já estudo isso há 62 anos. Não deixa o vaso aparecer. Eita, Deixa a unção de Deus aparecer. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Esconde o barro. Quebre esse vaso. Meu Deus. Deixa o azeite jorrar na tua vida. Porque tem pessoas igual o pavão. Do joelho para cima é bonito, mas para baixo é pé de frango. Porque pegou o azeite e colocou todo para fora. Ou desceu o azeite para baixo, botou o vaso todo para cima. E toma vaso para cima. Eita, E o vaso para cima aparece. E eu quero dizer uma coisa para vocês: tudo que surge rápido cai muito depressa. Cai depressa. Na minha época eu tinha um amigo meu, tinha vários amigos. Estudaram comigo, começaram comigo a carreira. Só 4 permanecem. Só 4 são pastores. Mais de 30. Alguns até já dormiram no Senhor. Não conseguiram chegar lá. E quando eu vou no Nordeste, que vejo 2 que tem lá, a gente se lembra da caminhada. Quantas e quantas vezes subimos ao monte e lá em cima a gente ia falar das coisas de Deus. Chegava lá meia-noite e descia 4 horas da manhã. E quantas vezes meus colegas iam para as boates. Chegava de manhã e saía no outro dia. Entrava ano e saía ano. Um dia, pensou que não, nas televisões, jornais, quem morreu? Fulano de tal.
Sabe por quê, irmãos? Porque vaso é para colocar azeite e não cachaça. É verdade. Vaso é para colocar azeite e não droga. Vaso é para colocar azeite e não cigarro. Vaso é para colocar azeite e não bebida. Vaso é para colocar azeite